No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, não vim destruir a lei, na instrução dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringem-lhe o sentido, porque praticada em toda sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo modo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Esta mensagem foi psicografada por um espírito que se autodenominou um espírito israelita, na cidade de Mulhouse, na França, em 1861. Então, meus amigos e minhas amigas, Moisés é um enviado de Deus com a missão de tornar o Deus único conhecido, não apenas pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi escolhido como instrumento por essa revelação, e as dificuldades que enfrentaram serviram para chamar a atenção e revelar a divindade aos homens. Os 10 mandamentos dados por intermédio de Moisés contêm os princípios da moral cristã, embora seu significado tenha sido limitado pelos comentários bíblicos da época. A moral ensinada por Moisés era adequada ao nível de desenvolvimento dos povos daquela época, que eram semi-selvagens, em termos de aperfeiçoamento espiritual.
Esses povos não teriam compreendido uma adoração a Deus que não envolvesse holocaustos, nem a ideia de perdoar inimigos. A religião hebraica, com suas representações semimateriais, era necessária para falar ao sentido desses povos, enquanto a ideia de Deus falava ao espírito. O Cristo, o espírito pertencente à comunidade dos espíritos puros, o grande mentor espiritual do planeta Terra, o portador da moral evangélico-cristã, a mais pura e sublime, que tem o potencial de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Essa moral promove a caridade e o amor ao próximo, estabelecendo uma solidariedade comum entre os humanos. A transformação da Terra em uma morada de espíritos superiores é parte da lei do progresso, à qual a natureza está submetida. O Espiritismo é a avalanca que Deus utiliza para fazer a humanidade avançar. Ele é a continuação da obra iniciada por Moisés e continuada por Jesus. O desenvolvimento das ideias espirituais, assim como ocorreu com as ideias de liberdade, não se dará sem lutas. Essas ideias precisam de abalos e discussões para amadurecer e atrair a atenção das massas. Uma vez alcançado esse estágio, a moralidade e a santidade tocarão os espíritos, que abraçarão a ciência que oferece a chave para a vida futura e a felicidade eterna. A evolução humana passa por uma progressão contínua e necessária da moralidade e espiritualidade humana. Desde Moisés, passando por Jesus até o Espiritismo, cada etapa é um avanço necessário para o desenvolvimento espiritual da humanidade, culminando em uma transformação global baseada na caridade, amor ao próximo e solidariedade. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.